Estamos de volta. Hoje nós estamos falando sobre reencarnação e ressurreição na Bíblia. Estamos conversando com o estudioso da Bíblia, que é José Reis Chaves. Bom, Chaves, vamos continuar falando desse tema, que é um tema extraordinário. Para nós é um tema claro, lógico, né? e extremamente possível de acontecer, e é através dele que nós evoluímos. Então, você comentou conosco o tempo de Jesus, o tempo da dificuldade de se compreender isso, porque as pessoas naquela época tinham uma maturidade ou uma imaturidade, né? Eram mais imaturos para compreenderem essa ideia que para eles era muito complexa. Mas e hoje? Porque hoje nós ainda temos uma dificuldade de aceitar, de compreender essa situação, né? Essa lei que é a reencarnação. Quando a igreja, eu digo a igreja porque só existia a igreja naquela época. Sim. Lá no século VI, ou seja, em 553, no Concílio de Constantinopla, que eu citei antes. Quando foi condenada à pré-existência, automaticamente, então, foi condenada à reencarnação. Então, a igreja viu também que a reencarnação dava ao indivíduo uma certa tranquilidade. Quer dizer, se ele não se salvasse na vida atual dele, ele se salvaria na próxima, numa outra. Então, ele não ligava muito para questões de religião. E os padres, eles queriam ver, aliás, qual líder religioso que não quer ver sua igreja, seu templo cheio? Sim. Né? Então, os padres, querendo ver as igrejas cheias, falaram, é uma vida só e você tem que se virar nessa, porque se não for nessa, você está perdido para sempre. E surgiu essa ideia. Agora, eu estava falando, por exemplo, da pré-existência, né? Que é fundamental para a reencarnação, e é bíblica. Então, nós temos um outro exemplo muito claro, Isilda, no Evangelho de João, capítulo 6, em que o próprio João Batista fala, não é, que foi dito que ele seria enviado como precursor do Messias, precursor de Jesus. Quer dizer, se ele foi enviado, é porque ele já existia. Ele já existia, exato. Ele não podia ser enviado se ele não existisse. Certo. E, então, fica aí embutida, não é? É subjacente essa ideia da pré-existência. Agora, nossos irmãos evangélicos, por exemplo, que geralmente seguem literalmente o que os seus pastores dizem, o pastor quer ver a igreja cheia. Vem aquela mesma questão que eu falei da igreja naquele tempo antigo. Então, o pastor fala que não existe reencarnação, que isso é coisa do diabo, na linguagem deles, e os fiéis, então, sem querer agredi-los, eles geralmente não pensam. Eles deixam o pastor pensar por eles. Porque e o pastor falou, acabou. Porque é mais fácil também alguém pensar por nós, a responsabilidade fica do outro, não é isso? Pois é. Não é? E aí, então, o que acontece? A gente vê até na televisão, você não crê na reencarnação? Uma pergunta a um evangélico. Aí ele responde assim, eu não aceito porque minha igreja não aceita. Quer dizer, não é porque a consciência dele diz, não é porque a lógica, né, o bom senso dizem, mas é porque a igreja dele diz que não. Então, sem querer agredir de novo, ele é encabrestado mentalmente. Certo. Agora, a igreja católica, 80% já crê na reencarnação. De um modo geral, em todo o mundo. Certo. Principalmente no Brasil. É porque não tem como fugir disso, não é mesmo? Não tem. E hoje a reencarnação, ela tem vários segmentos da ciência que a comprovam. Só não a comprova a ciência materialista, mas esta não crê nem em Deus. Como que ela vai crer na reencarnação? Então, mas a ciência espiritualista
e da qual o Espiritismo representa aí uma coluna poderosa, principalmente no Brasil. Então, ela mostra claramente a reencarnação. E da agora para frente a coisa vai acontecendo. Em 1940, só 2% da população do Brasil acreditavam na reencarnação. Hoje são 80%, como eu disse. Tá ótimo. Olha como a coisa vai melhor. crescendo. Porque nós também estamos num tempo de transformação, um tempo de entendimento, um tempo, né, de usar mesmo a inteligência, de usar a razão, né, a razão especificamente, para compreender como funciona a lei. Né? Exato. Se nós vamos mudar de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, e nós vamos ter que acompanhar esse planeta, não vai ser nessa vida aqui que nós estamos, porque quantas pessoas já estão ao final da sua vida, né, para acompanhar? Não dá nem para começar uma vida, não dá. A evolução. E veja, Isilda, em Hebreus, quem gosta de ver na Bíblia, Hebreus capítulo 5, lá está escrito que Jesus Cristo se aperfeiçoou para se tornar salvador daqueles que o seguem. E vem Paulo, por exemplo, e diz lá em Efésios, né, eu falei Paulo porque não é certo hoje que o Paulo seja autor de Hebreus. Uns acham que é um discípulo dele, não ele próprio. Certo. Mas o Paulo, em Efésios, lá no capítulo 4, versículo 13, nós lemos lá uma frase muito conhecida, ele dizendo: até que todos nós cheguemos à estatura mediana de Cristo e tenhamos o pleno conhecimento da verdade. Quer dizer, até que cheguemos ao nível de Jesus Cristo. Numa vida só não dá nem para começar. Não dá. A gente não consegue acompanhar as coisas da matéria, quanto mais a do espírito, né? Numa única vida, não é mesmo? Exato. Muito bom, muito bom. Então, a ideia da evolução está muito presente também na Bíblia. E se até Jesus Cristo, como eu mostrei, até ele se aperfeiçoou, quer dizer, evoluiu, e nós? Também, né? Muito bom. Agradecemos muito a sua presença, eu acho que ajudou demais a esclarecer esse tema que é polêmico ainda para todos nós, né? Muito obrigada. Eu que agradeço por estar mais uma vez no seu programa Repensar. Muito obrigado e meu abraço para todos os telespectadores. Até um próximo, não é mesmo? Se Deus quiser, Se Deus né? quiser. Se você quiser nos enviar alguma sugestão, escreva para nós, repensar@tvmundomaior.com.br. E nós temos um encontro no próximo programa. Eu aguardo você. Até lá.